A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida nesse dia que se chama hoje, a nossa, em nome de Jesus. Nós vamos continuar aqui o estudo do livro de Jeremias. Hoje é o capítulo 22, de 30 versículos, né? A qual tem, no capítulo, irmãos, tem dois títulos, né? Os irmãos vão ver que a história aqui de Jeremias, né? Enviado de Deus, continua com esse povo, né, irmãos? Deus usando Jeremias, falando, Jeremias passando experiências difíceis, irmãos, junto com esse povo. Mas a gente vê que o Senhor, Deus, nenhuma das experiências que Jeremias está passando deixou ele só. Sempre presente, sempre falando, sempre dando, renovando a força, a graça dele. Apesar dessa palavra não aparecer no Velho Testamento, na vida de Jeremias, para ele poder suportar-nos. Aí você lembra lá de Coríntios, né? Onde a Bíblia fala assim que o amor tudo suporta, né? Um homem desse, irmãos, igual Jeremias, a gente está aí comentando, que está na Bíblia Sagrada escrito, desde o capítulo 1, a ingratidão, o coração desse povo mau, maligno, não só o amor de Deus derramado no coração, que a gente sabe que é pelo Espírito Santo. Esse profeta está suportando, irmãos, por amor a Deus. E também, irmãos, por amor ao povo, irmãos. Mesmo ele não sendo retribuído, né, da entrega dele diária, né? A gente vê que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios assim: amando muito, mas sendo menos amado. Irmão, isso é obra de Deus. Jeremias 22 aqui, o primeiro título fala assim: exortações e ameaças. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá, anuncia ali esta palavra. Vamos ler aqui até o 5, irmãos. Depois a gente lê do 5 ao 10, a gente vai assim explicando e a gente vai junto aprendendo aqui. Amém? Versículo 2. E diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Tu e os teus servos, o teu povo, que entrais por essas portas. 3. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e justiça, livrai o espoliado da mão do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derramareis sangue inocente nesse lugar. Versículo 4. Porque se deveras cumprides esta palavra, entrarão pelas portas desta casa aos reis que se assentaram em lugar de Davi, sobre o teu trono, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos, e o seu povo. 5. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo, tendo jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação, porque assim diz o Senhor, acerca da casa do rei de... Perdão, irmãos, vou ler o 5 de novo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo, tendo jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Aqui é o final do capítulo, do versículo 5. Irmãos, a gente vê que Deus, aqui usando a vida do profeta Jeremias, irmãos, Deus lembra o povo da palavra dele já dita há outros tempos lá atrás, irmãos. Você vai lembrar, vai pensar aqui comigo lá em Deuteronômio, capítulo 28. Aleluia, onde fala ali das bênçãos e das maldições. Irmãos, tudo que o povo estava fazendo, praticando, exercendo, irmãos, era tudo contrário à ordenança da palavra do Senhor. Irmãos, e uma coisa que deixa nós, você que talvez esteja aí pela primeira vez, pela segunda, terceira, quarta, não sei, é de boca aberta, irmãos, que Deus, ele não faz as coisas, irmãos, sem avisar antes os teus servos. E como que Deus vai falar comigo e com você? É da orientação bíblica, da palavra, irmãos. Irmãos, Deus, ele vai julgar essa terra. Deus vai julgar os homens, vai julgar as pessoas pela palavra. A Bíblia diz, irmãos, que quando o Senhor Jesus voltar, aleluia, nós, irmãos, igreja do Senhor, não que somos os melhores, mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Aleluia, nós vamos julgar até os próprios anjos pela palavra. Então, irmãos, Deus aqui, ele estava avisando o povo, olha, não prejudicar o estrangeiro, a viúva, não oprima ninguém,
não defraude ninguém, não faça mal a ninguém. Assim está escrito na minha palavra. Estou dizendo nas minhas palavras para os irmãos entenderem. Porque se vocês fizerem isso, assolações vão vir sobre a terra de vocês, sobre a vida de vocês. E nos capítulos anteriores, irmãos, quantas vezes Deus falou que ia mandar peste, fome, mortandade, morte. E o povo fazia o que, irmãos? O povo ia se humilhar, rasgar suas vestes, pedir misericórdia? Não, o povo continuava na prática errada. Irmão, Deus é justo, irmão, Deus é reto. Deus é amor? É, irmão. Ele fala, ele revela antes, ele mostra antes, porque ele não quer ver o mal do povo, irmão. Deus não quer que ninguém se perca. Irmãos, o inferno não foi criado para o homem, não foi criado para a mulher, para o diabo e seus anjos, mas o homem, a mulher, quando não dá ouvido à voz de Deus, à voz do Senhor, ele vai, irmãos, para a sua escolha própria, para esse lugar, irmãos, sofrer para a eternidade. E não tem mais volta, irmão. Morreu, acabou. Se hoje não buscar Jesus, pedir perdão dos pecados e voltar para Deus hoje, irmãos, vai passar a eternidade lá. Mas não vai passar, irmãos, sem nunca ser avisado, sem nunca ser tá ciente da palavra, porque Deus é justo, irmãos. Deus, ele prepara nessa terra para todos os que conhecem a Ele, que precisam ficar na presença dele, como aqueles que não conhecem, a oportunidade de ouvir falar de Jesus, a salvação da alma, a mudança que Cristo pode fazer. Irmão, um dia, a gente fala isso, vê pessoas falando, não sabe se vai ser assim, né, irmãos? Vai chegar diante do Senhor e não vai poder falar, nunca ouviu sim. Porque Deus manda os seus enviados. Olha o que esse homem de Deus, esse profeta Jeremias, irmãos, tem passado de afronta, de calabouço, de prisões, chicoteado. Falamos isso no capítulo anterior. Aleluia. Por causa do quê? Do amor a Deus e a sua palavra. Por causa do povo, irmãos. Para o povo se arrepender. E o povo até nesse presente momento aqui, irmãos, não se arrependeu. Vamos ler do versículo 6 em diante. Aleluia. Porque assim diz o Senhor, acerca da casa do rei de Judá. Tu és para mim, Gileade, e a cabeça do Líbano. Mas por certo que farei de ti um deserto, cidades desabitadas. 7. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com suas armas, que cortarão os teus cedros escolhidos, lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu próximo: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? 9. E dirão: porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses e os serviram. 10. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que, porque nunca mais retornará, mas verá a terra que nasceu. Irmão, os que vão morrer aqui por causa da desobediência, irmão, Deus ainda dá uma recomendação: não chore por esse, mas por vocês que vão ficar na mão do inimigo e não vão voltar para a terra onde nasceu, porque vão morrer lá. Irmão, Deus queria fazer isso? Não. Deus queria tratar o povo desta forma? Não, mas o povo, irmão, a conduta do povo, a escolha do povo, o caminho mau, irmãos, quando o homem e a mulher escolhem, irmãos, tem que haver uma conversão, uma mudança de atitude, para Deus sarar a terra, irmão. Crônicas 7,14 fala isso, tantas passagens da Bíblia. O povo que não queria mudar a atitude, irmãos, o povo gostava do que estava fazendo, o povo gostava dos cultos para Baal, irmãos, onde havia orgia sexual, onde uma adoração ali que eles faziam a Deus. O povo gostava, vamos dizer, o linguajar nosso hoje aqui, irmãos, que o povo usa aí fora da bagunça, do erro, de viver ali no caminho largo, irmão, tem consequência, irmão. A consequência é dura, a pessoa chora, a pessoa grita e não vai ter consolo porque não se arrependeu. Mas, irmão, quando há um verdadeiro arrependimento, um reconhecimento: Senhor, eu sou pecador, sou falho, sou cheio de erro, tem misericórdia de mim, Deus perdoa, irmão. Deus, a palavra diz que Deus coloca os nossos pecados no mar de esquecimento e não se lembra mais, porque Ele quer ver a ação da pessoa a partir de hoje, de agora. É sério isso, irmãos. O versículo 11 agora, antes tem um título que fala assim: profecias contra Salom. Salom aqui, irmãos, era Jeoacás, né? Ele é chamado aqui de Salom, mas era um rei Jeoacás, da área de Judá. Jeoaquim e Conias, né? A gente vê aqui uma profecia de Jeremias, que Deus manda ele falar para esses três reis de Judá.
Versículo 11. Porque assim diz o Senhor, acerca de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reuniu em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar, nunca mais ali tornará. 12. Mas no lugar para onde levaram cativo ali morreu, e nunca mais verá esta terra. 13. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, seus aposentos sem direito, que se serve de serviço ao seu próximo, nem remunerá-lo, ele dá o salário do seu trabalho. 14. Que diz, edificarei para mim uma casa espaçosa, aposentos largos, que abre janelas, tornando-a de cedro pintado de vermelhão. 15. Porventura reinará tu, porque de encerres em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e nem praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem? Os irmãos vão ver, até o versículo 30 aqui, que esses reis, irmãos, além de estar ali envolvido na maldade, os reis estavam oprimindo o povo, irmãos, o povo de Deus, irmãos, para eles fazer palácios luxuosos. Irmãos, trazendo para os dias nossos hoje, irmãos, estavam pegando a lã da ovelha, irmãos, e tendo um ganho errado. Estava sufocando a ovelha, irmãos. Irmão, tirando da ovelha para satisfazer os seus deleites. Irmão, isso é errado, irmão. Irmão, isso acontece nos dias de hoje? Acontece, irmão. As pessoas que fazem isso acham que vão ficar ilesos, irmão. Acham que não vai acontecer nada com elas. Ninguém está vendo, só eu sei. E as ovelhas que estão sendo prejudicadas não está vendo, Deus está vendo, mas Ele é o justo juiz. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar dessa pessoa, irmão. Tem alguns que falam assim, mas fulano prega, louva, é uma bênção de Deus. Irmão, Deus, por misericórdia, aquela pessoa que chega na casa de oração, né, quebrada, sofrida do mundo, Deus até usa, ali que a palavra dele não volta vazia, aquela pessoa é liberta, salva, mas a pessoa que está sendo usada, irmãos, ela tem que entender o seguinte, ela tem que ser obediente à palavra, porque, irmão, não adianta ela pregar, ganhar o mundo inteiro, como Jesus falou, mas perder a sua alma. E ouvir naquele dia, nunca vos conheci. A pessoa tem que guardar primeiro a salvação da alma dela, na obediência à palavra, na sujeição à palavra, fazer o que é certo, o que é correto, o que é direito, o que agrada aos olhos do Senhor, não sendo escândalo. Isso é sério, irmãos. Vivemos essa realidade nos dias de hoje. Versículo 16. Julgou a causa do aflito e necessitado. Então lhe sucedeu, bem porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor? 17. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para derramar sangue inocente, para praticar a opressão e violência. 18. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem lamentarão dizendo, ah Senhor, ou ali sua glória. 19. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. 20. Sobe ao Líbano, clama, levanta a tua voz em Baçã, e clama desde Abarim, porque estão destruídos todos os teus namorados. Então os irmãos vê o envolvimento desses reis, irmãos, com as coisas erradas. Quando fala namorados aqui, irmãos, são costumes dos povos pagãos que Deus proibia e eles, igual uma aliança, né, irmãos, de um homem e de uma mulher. Se é casado, irmãos, é uma aliança ali marital. Se é solteiro, né, a gente explica e ensina que é uma fornicação, né, fora do momento que não é o correto do casamento, né, irmãos? Então o povo aqui se prostituía com as adorações a demônios, com essas orgias que aconteciam nos cultos, com práticas erradas dos povos, aqui avareza, opressão, violência. Avareza, o que era aqui, irmãos? Oprimir o povo de Deus ali, tirar tudo que eles tinham para satisfazer os seus deleites, irmãos. Esses reis que Jeremias vem com essa palavra, eram todos ali da descendência, vamos dizer assim, de Josias. E quem era Josias, irmãos? Um homem reto, um homem segundo o coração de Deus, né? Teve falhas? Teve, irmãos, como nós temos, mas um homem que agradou o Senhor. Um homem
que buscou, irmão, no tempo que ele estava na presença de Deus, consertar tudo que estava errado. E eles não seguiam o exemplo ali de Josias, que para um desses reis que era avô, ou bisavô, o outro era filho, não seguiam o exemplo de Josias. Por isso que é lembrado o nome dele aqui, né? Versículo aqui agora, 21 em diante, fala assim: falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Nem todo este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca me deste ouvido a minha voz. Sério isso, irmãos. 22. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa das tuas maldades. 23. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás e te vierem as dores e ais como as que estás de aperto. 24. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda Conias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse anel do selo da minha mão direita, contudo dali arrancaria. 25. Entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida, na mão daqueles que diante de tu temes, e sabes que não, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Irmão, a ação do povo de escolher o errado, irmãos, era nítida. Eles faziam para todo mundo ver. Muitos nos dias de hoje falam assim: nem Deus tem nada a ver com a minha vida. Pastor, pastora, bispo, bispa, tem nada a ver com a minha vida. Eu faço da minha vida o que eu quero. Para que orar? Para que falar com Deus? Aqui eu faço as coisas do meu jeito, Deus sabe. E nem Ele tem a ver com a minha vida. Irmãos, era que a forma de pensar errada do povo, e muitos nos dias de hoje, irmãos, que não dão ouvido ao chamado de Deus, não dão ouvido à voz de Deus. Irmão, aqui a profecia, eles iam ficar cativos na mão dos caldeus, dos babilônicos, irmãos. Irmãos, e a Babilônia, a história da Babilônia, irmãos, quando ela entrou aqui e fez o povo cativo, irmãos, é um negócio muito sério, irmão. Isso vai se estender no livro de Ezequiel, a gente vai falar muito ainda, de Daniel. Irmão, Deus lá usou, o povo dele lá na Babilônia usou, mas na situação aqui de Jeremias, irmão, o povo ia passar por um aperto gigantesco, irmãos, por não obedecer o Senhor. Versículo agora aqui 26 ao 30, para a gente encerrar o capítulo 22, está escrito assim: ó: lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, ali morrereis, mas a terra para a qual eles com toda a alma desejam voltar, para lá não voltarão. 28. E pôs este homem, Conias, um ídolo desprezado e quebrado, um vaso que ninguém se agrada. Por que razão foram arremessados fora, e ele a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem. 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevi que este homem seja privado dos filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Irmão, por que esse rei, né? De 3 ali, a gente já falou de 2, agora esse último Conias ali não ia prosperar. Porque não atendia, não obedecia, não guardava a palavra do Senhor. Irmão, para a gente ter a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, a aprovação de Deus, irmãos, a gente tem que guardar a palavra, obedecer a palavra, se render, irmãos, à vontade de Deus, ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos vêem ali que a linhagem desse rei, que era da linhagem de Judá, não ia prosperar por causa da desobediência. Irmão, a gente quer ter dias nessa terra abençoada, irmão, de vitória. Irmão, viver hoje, a eternidade começa aqui, irmão. Para a gente passar ela com Deus é agora. Mas é ouvindo a palavra, atendendo a palavra, deixando Jesus conduzir a nossa vida pelo ensinamento bíblico da palavra. Senão, irmãos, a gente vai estar em desobediência e maldição por não atender a voz do Senhor. Assim era a situação desse povo. Amém, irmãos? Capítulo 22 encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos ajude no canal, deixando aí o joinha, né, mas orando por nós, nos orando por vocês aí. E assim pessoas vão ouvir essa palavra, afastados da presença do Senhor, que não conhecem, e vão se render a Cristo, irmãos. Aleluia! E esse é o propósito aqui, irmãos, que Deus coloca no nosso coração. E você faz parte desse ministério. Amém? A paz do Senhor.